Bem, amigos do Coluna do Fla, amigos da Nação Rubro-Negra, do Blog Ser Flamengo também, hoje a gente vai bater um papo, mais uma entrevista aqui no canal com ele. Não preciso fazer muitas apresentações, simplesmente Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o nome do futuro estádio do Flamengo, ele vai falar sobre isso. E Zico, uma honra te receber aqui, aliás, você nos receber, que você que está nos recebendo aqui na sua casa, mas uma honra tê-lo aqui com a gente para falar um pouquinho de Flamengo e um pouquinho de você também. É um prazer recebê-los e já há algum tempo, que a gente tá tentando marcar esse papo e desde quando eu completei 70 anos. Mas esses vai e vem, e muito compromisso, uma fila grande, então a gente tem que organizar para atender todo mundo. Toda vez que posso, devagarinho a gente vai atendendo todo mundo. Mas tá show de bola. Gilson, pra gente já vamos começar aí já mandando bala aí pro Zico. Para fazer a minha pergunta, Zico, é assim, junto com o Marcos Eduardo Neves, você acaba lançando o livro O Efeito Zico. Por que resolveu partilhar em detalhes esse lado de liderança, detalhes de liderança, nas diversas áreas que você atuou? Porque essa é a palestra que eu faço, Hoje em dia eu tinha algumas palestras antes da pandemia, falava sobre formação de equipe, falava sobre superação, falava sobre minha carreira e dentro disso eu colocava algumas coisas sobre os momentos que eu tive liderando alguma coisa, Então, como as empresas, na sua grande maioria, pediam para falar sobre isso, então eu montei uma palestra nova que fala exclusivamente sobre liderança. É lógico que eu fui atleta, técnico, diretor técnico, coordenador, ministro de esportes, presidente de clube, conselheiro que sou hoje ainda do Kashima, e lógico que isso tudo faz com que a gente possa ter uma bela de uma experiência, de momentos vividos em relação à liderança. O seu outro trabalho como treinador foi no Goa, da Índia, há 7 anos. É que eu gostaria de saber se você ainda pretende trabalhar como treinador. Não pretendo não, porque eu fiz uma promessa a mim mesmo de que só ia trabalhar no exterior. Fica muito cansativo, E eu não estou mais em idade para ficar ausente. Essa vida de treinador, às vezes, quando você pensa que vai poder fazer um belo trabalho, fazer um trabalho com um certo tempo, aí no futebol não permite isso, você fica dependendo de resultado. Eu recebi uma proposta do Kashima, uma proposta vitalícia, de ser conselheiro, trabalhar com os patrocinadores, as categorias de base, os torcedores. Então eu preferi ficar nessa, não me esquentar mais minha cabeça com o negócio de depender de resultado. E aqui no Brasil, como eu tenho os projetos de televisão, tenho o programa do Resenha do Galinho hoje na Band e no Band Esportes, e também meu canal, palestras pelo Brasil inteiro, visitando as escolas Zico 10 também, que hoje são mais de 40 núcleos que a gente tem. Então não dá para assumir mais nada de treinador. Foram 10 anos de trabalho, graças a Deus, com ótimos resultados. Então fica só nisso e não vou esquentar mais minha cabeça com isso não. Você oficialmente aposentado de treinador? Ah, sim. A gente nunca fala dessa água, eu não vou beber, nunca falei isso, mas não é o meu desejo, não é a minha vontade de hoje voltar a ser treinador de futebol. E uma coisa assim, até pesquisando sobre a sua carreira de treinador e vendo algumas entrevistas que você já deu, você sempre falou que, colocaram isso, que você sempre olhou o estilo do Tele, que é o estilo pra frente, que sempre pega na questão dos fundamentos, na questão do passe também. E hoje a gente tem o Tite, que a torcida do Flamengo de início torceu o nariz, porque com aquela fama de retranqueiro. Você gosta desse estilo do Tite? Tá gostando de ver esse estilo do Tite no time do Flamengo? Primeiro eu vou dizer para você que o Tele é uma grande inspiração, mas eu também trabalhei com outros treinadores que a gente tem que eliminar as coisas que não batem com aquilo que você pensa sobre futebol e procurar capitalizar as coisas de outros que me deram condições. Por exemplo, estar atento com o sistema paternal de Brandão, de Soliche, a parte de fundamentos com
o Gilbert, com o próprio Carpegiani, com o Edu, a parte tática lá com o Coutinho. Então, foram esses 7 as minhas maiores inspirações como técnico. Edu, a gente trabalhou junto muito tempo, quase todo o tempo meu de técnico ele teve como auxiliar. Seu irmão, né? Meu irmão, e não precisa nem dar currículo, porque quando me perguntava para ele qual é o trabalho do meu irmão, eu já dizia logo, não, ele só foi treinador da seleção brasileira, tá bom ou quer que eu fale mais alguma coisa? Não tem aquela coisa de nepotismo, tem capacidade, tem produtividade. Sim. Então, eu acho que a questão do Tite é um cara que foi vencedor com a sua característica. Ele tem um tipo de formação que ele começa a acertar o time dele pela cozinha. E tá certo, um bom restaurante, se tiver uma cozinha ruim, não adianta. É, verdade. Não vai, ninguém vai lá. E ele acerta a defesa. Todos os grandes times dele, que ele dirigiu, sempre foram times que era difícil sofrer gol. Sim. E ele faz isso. Agora, ele não deixa de ser ofensivo, não deixa de utilizar bem os meias e os atacantes. Os times dele jogam sempre em função do gol. Agora, ele não tem por que se arriscar. Não é nem arriscar, é se expor. O time dele sempre procura ter um número maior de defensores do que o adversário. Então isso é um ponto positivo, que eu aprendi também. Tá? Eu sofri muito quando os adversários botavam o cabeça de área para te marcar, que você tinha que passar pelo cabeça de área e pelo zagueiro. Tinha outro na sobra te esperando. Exatamente. Então, quando é mano a mano, fica sempre menos difícil, né? Então, é lógico que eu aprendi isso também. Também meus times, eu sempre organizei, jamais deixei de ser ofensivo, mas não fica vulnerável não, cara. Não fica vulnerável não, de tomar goleada, de sofrer 2 gols e ir de qualquer maneira. Não, é ali... Cautela. Organizado. Então, o Tite, você vê que o time dele é um time organizado. Dentro da sua análise de atleta, você vê o Gabigol, se ele tem chance de se recuperar o seu futebol e voltar a ser titular do Flamengo? Tem, né? Qualidade ele tem. É o tal negócio. Hoje o Tite joga de uma forma que ele só gosta de jogar com um dos atacantes. Então ele optou pelo Pedro. Isso qualquer opção de treinador você tem que respeitar. O Gabigol agora ele tem que se preparar bem para quando tiver a oportunidade ele ir lá retomar a posição. Alguns treinadores, né? Por exemplo, Dorival Júnior soube utilizar os dois, mas ele tinha um jogador que jogava aberto pela esquerda, ele vinha pelo meio, que era o João Gomes. Então ele podia botar o Gabigol revezando com o Pedro, a cada hora um era o atacante e um ia para um canto. O Tite não, o Tite já gosta de jogar com 2 atacantes avançados. Pro Gabigol jogar fixo como joga o Luiz Araújo, como o Cebolinha, não é a característica dele. Então ele vai brigar ali pela função do 9. E aí tá bem preparado, porque o jogador quando vai para a reserva, tem que acontecer isso. Você tem que estar bem preparado para quando tiver uma chance você mostrar o seu valor. E você vê alguma semelhança? Hoje a gente tem uma trinca que vem se formando no meio de campo, que é Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Você vê alguma semelhança com Andrade e Adilizio? Não, eu não gosto de fazer comparação nenhuma. Não. Torço para que eles tenham muito sucesso. Não, eu falo assim de estilo de jogo mesmo, de questão coletiva. Semelhantes, né? E, lógico, tudo isso funciona se toda uma equipe funcionar junto, tá? Então, compactação, todo mundo voltando ao mesmo tempo, todo mundo chegando ao mesmo tempo. A gente não vai ficar aqui chovendo no molhado, sim, falando da qualidade do De La Cruz, nem do Arrascaeta e nem do Pulgar. O De La Cruz todo mundo sabe, cansou de ver no River e na seleção uruguaia jogando naquela posição ali, no meio. Algumas vezes pode jogar mais aberto, ele é um jogador muito versátil, joga tanto na direita como na esquerda, mas a posição dele é ali no meio. Faz o jogo andar, é um cara rápido, um cara que dribla, um cara que joga sempre pra frente, e isso é bom, né? Pro Arrascaeta, bom pro Pedro, bom pro Luiz Araújo, bom pro Cebolinha, bom pra todo mundo. E a mesma coisa, o Adílio era assim, era um cara que jogava pra frente. Mas o De La Cruz tem uma vantagem, a recomposição, da marcação. Ele marca muito bem, fecha muito bem, tem um vigor físico grande, então ele dá pra fazer essa do ir e voltar. Se tratando agora de seleção, você gostou da última convocação do Dorival? Achou justa a convocação do Fabrício Bruno para a seleção? Eu
não vou falar se é justo ou nada. Eu sou muito daquela função, daquilo que o Alex uma vez falou. Seleção brasileira, muitas vezes, não são só os melhores, são os preferidos, aqueles com quem você já trabalhou e conhece como pode funcionar o teu esquema. Então, o Fabrício Bruno vem jogando muito bem, merecendo uma oportunidade. A questão de convocação eu sempre respeitei, porque no final, quem vai ter a cabeça cortada é o treinador, então ele tem que ter o direito de convocar quem ele quiser. A gente tem que respeitar qualquer tipo de convocação e na hora analisar se foi certo ou se foi errado. Todos nós, nós 5 que estamos aqui, se a gente for fazer uma lista, vai ter nomes diferentes. Sim. Entendeu? Então eu vi gente falando aí que, é inadmissível que tenha mais jogadores jogando aqui no Brasil do que jogando lá no exterior. Cara, por quê? Porque os caras ainda não jogaram nenhum jogo, ainda não teve nenhuma situação. Como é que já vão criticar assim, dessa maneira? Por que os de lá são melhores? Se com os de lá o Brasil atravessa o pior momento da sua história. Tá com todos de lá, não são com os daqui. Então se eles estivessem bem, o Brasil ganhando, se classificando, tá em 6º lugar numa eliminatória, pela primeira vez na sua história, e vai falar que lá, os de lá estão melhor do que os daqui? Então não tem sentido isso. Espera ver pro jogo, vamos botar lá em campo, como ele vai arrumar. Todos esses jogadores que ele convocou daqui são jogadores que ele conhece bem, trabalharam com ele, foram campeões com ele, e tomara que ele tenha muito sucesso e que dê certo isso que ele tá fazendo, porque eu acho que os caras começam a falar antes do cara trabalhar. Verdade, boa visão. Aproveitando, voltando a falar de Gabigol, teve uma polêmica no final do ano passado com uma arte que ele divulgou no dia do aniversário do Flamengo, que ele tava com 2 taças. Comigo não tem polêmica nenhuma. Não teve nada. Adoro ele, não tem nada a ver, torço muito por ele e fiz uma aposta com ele agora. Entrevistei, foi meu primeiro entrevistado no Resenha do Galinho, como sempre, atendeu muito bem, no CT Jorge Elau, a gente foi lá, bateu um bom papo, almoçamos juntos, botei uma meta para ele no ano, quantos gols ele tá acostumado a fazer e tal, e eu botei a meta de 35. Mas botei essa meta com ele como titular. Sem jogar, eu não vou. Fica com mais difícil. Mandou mensagem de aniversário, eu falei, tu já fez 2, então já falta só 33. Pode deixar que eu tô analisando também o tempo de reserva. Que você tem jogado. O sim. tempo de jogo. Então vai ser feita uma análise por ali. Vai entrar numa média. Uma média, exatamente. Para saber, porque o cara sem jogar, eu não vou exigir para ele que tem esse número de gols. Verdade. Voltou à tona essa questão do estádio do gasômetro novamente, né? E a torcida do Flamengo fez uma campanha para que o nome seja batizado como Arthur Antunes Coimbra. Isso seria para você a maior homenagem feita do clube? Não, cara, se um dia vier acontecer, é uma gratificante você ter uma homenagem como essa, mas não é o mais importante da minha vida. O mais importante da minha vida foi servir ao Flamengo, porque sou rubro-negro, minha família toda, meu pai que nos deu todo esse amor e fez a gente ter essa paixão pelo clube. Então meu trabalho já foi feito. Tudo bem, se quiserem homenagear, não há problema. Tem muitos outros atletas de outras modalidades que fizeram muito pelo Flamengo, que não falta nome aí para o Flamengo homenagear. E até aproveitando isso, porque assim, vamos supor que a gente construiu lá o Zicão. Tem o Maracanã. E para você, principalmente, você é o artilheiro do Maracanã e o Flamengo, com seu estádio, acho que dificilmente iria dividir os principais jogos e tal. Na sua visão, até como não só como o Zico, ídolo do Flamengo, mas como também um cara que passou pelo Japão e conhece todas as estruturas de diversos clubes no mundo, na Turquia, o Flamengo teria que abandonar o Maracanã, entre aspas. O que você acha melhor? O Maracanã é o estádio do Flamengo? Ou você prefere que o Flamengo, de fato, busque um estádio próprio? Aí você tem que botar no papel. O que é mais importante para o Flamengo? Ter o seu estádio próprio com uma grande capacidade e sustentar isso. Vive um momento maravilhoso. Será que todo sempre vai estar esse momento maravilhoso? Do público ir lá presente e tal, e participando dos jogos? Então, eu acho que depende de quem está lá na análise, os números que são mais importantes. Então, o Flamengo, hoje o Maracanã, o Flamengo é quem bota mais público lá. Sim. Não tem jeito. E acredito que isso seja um fator importante. Agora, seria uma forma de deixar de nego falar que você não tem estádio e tal. Mas aí tem, era bom, né? Tá pagando lá tudo. Tá pagando tudo, exatamente. Então é isso aí. Os outros falam, mas todo mundo quer jogar lá, né? É verdade. Aí não, a gente tem estádio, mas querem jogar lá.
Entendeu? Então, esse é o problema. O querer todo mundo jogar lá, todo mundo tem direito, tem um estádio público, tá tudo certo. Também concordo, todo mundo deve ter. Agora, tem que saber escalonar isso. Porque na nossa época, que jogavam os 4 lá e mais Bangu, América... E o gramado era como a qualidade? Era horrível, era horrível. Você tinha 3 meses de um gramado bom na época. Bola picava de tudo que era jeito. Nunca tivemos um Maracanã com um ano inteiro bom. Era principalmente período de verão. Aí o gramado era ótimo. E agora, qualquer hora o nego reclama. E agora você imagina se joga toda hora. E naquela época tinha preliminares. Verdade. Eu joguei muita preliminar. Inclusive eu cheguei a assistir preliminares do Maracanã Tinha nos 90. rodadas duplas no meio da semana, entendeu? Os 4 grandes jogavam contra os times pequenos, todos no Maracanã, então era muito jogo. E agora, só com Flamengo e Fluminense, vê a quantidade de jogos que tem e como é que fica o campo. Nem um show tá aguentando mais, né? Até o Paul McCartney e a Ivete... A gente estava realmente, quando a gente foi jogar aquela área ali onde estava o palco, estava horroroso. Que foi no jogo das cheio estrelas. de buraco, exatamente. Da grande área pro outro gol, tava ótimo. Agora, na grande área, onde é que tava o palco, acabou. E até hoje ainda tá complicado. Sempre vi aquele questionamento do título brasileiro de 87 do Flamengo, né? Isso aí já. Sempre vem essa questão. A gente queria saber qual o seu sentimento sobre esse questionamento. O Flamengo é campeão brasileiro e pronto. É o dia que eles me provarem que em 87 o Sport jogou contra Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, aí eu aceito. Agora me diz quando foi o resultado desses jogos com eles. Aí tudo bem, que essa é a primeira divisão do futebol brasileiro, né? Então, nós jogamos contra eles todos, ganhamos. Então, fomos lá, fomos campeões. Agora, você querer mudar regulamento é muito, né? Tem muita gente que muda regulamento aí, vira e mexe e tal. Mudaram com o campeonato já rolando. Exatamente. Então, não tem. O campeonato, todo mundo sabe, o Campeonato Brasileiro... Eles ganharam lá muito bem, parabéns, ganharam lá o modo amarelo, verde, eu não sei nem qual era o modo. Mas o módulo principal era o nosso que foi campeão brasileiro e pronto. E esse prêmiozinho, ninguém tira mais do bolso, né? Eu não vou devolver, né? O STF lá, sei lá, um F desses aí, lá na CBF botou, não vai ser isso que vai me fazer devolver, né? Os outros torcedores te respeitam e alguns até posso dizer que te idolatram também, que tem um carinho muito grande por você. Mas assim, porque, por exemplo, você é o maior artilheiro dos Fla-Flus, né? Mas tem torcedores do Fluminense que eu já vi. Eu tenho um primo que é tricolor, que gosta de você. Não sei se você tem alguma história marcante de algum outro torcedor rival que fez alguma loucura, ou pra tirar uma foto, ou um autógrafo com você em algum momento que você lembre, assim, que te marcou em algum momento. Teve um do Vasco, né? Lá, tem um amigo meu, o filho dele jogava com meus filhos no Nova Geração, e ele tinha uma casa lá perto de Angra, e a gente foi passar o Réveillon lá. E o cara era anti-Flamengo, né? Pelo menos o pessoal ali falava que ele não suportava o Flamengo e tal, e ele era vascaíno. E ele já tinha parado de jogar, lógico, e aí ele perguntou se eu usaria a camisa do Vasco. Eu falei, claro que eu usaria, não tem nenhum problema, pô. Meu irmão jogou no Vasco, quando eu me despedi, o Vasco foi o único clube que me fez homenagem no campo. O presidente Calçada foi lá, me deu uma placa pelos serviços prestados ao futebol. Pô, bacana, não sabia dessa. O Antunes jogou no Fluminense, o Nando jogou no Madureira. Então não tinha nenhum problema. Eu acho que isso daí até me aproximou de todos esses clubes, né? Que eu ia assistir os jogos por causa dos meus irmãos. Minha família está sempre em primeiro lugar de qualquer coisa. E aí ele falou, pô, você tiraria com o Vasco? Tá, eu falei, tiro. Mas eu só tiro com a do Vasco se você estiver do meu lado com a do Flamengo. Aí ele, pô, mas não sei. Eu falei, ué, tu quer o quê? Tem que ter um... Claro, pra rir tem que fazer rir, igual o Tropa de Elite. Exatamente, pô. Você não quer me ver com a camisa do Vasco? Não quer isso? Eu quero te ver também com a camisa do Flamengo. Aí ele, tá bom, ele aceitou. Cara, o que ele foi sacaneado por todo mundo, por causa... Eu não tive nenhum problema, né? Botei o Vasco, abracei ele lá e tal. E essa fotografia veio surgir bem depois. Eu já tinha até jogado com a camisa do Vasco no jogo do Roberto. Então... essa é... Sabe, eu não tenho nada, eu sempre respeitei as agremiações, eu nunca tive inimigos no futebol, eu sempre tive adversário, sempre encarei dessa maneira. E é até bom ter essa oportunidade de corrigir, porque disseram que eu também usei
a camisa do Fluminense uma Isso, vez no até Japão. falaram, até joga uma fake news lá dizendo que você tricolor. Não, eu não usei, eu não joguei. Eu joguei contra o Fluminense, pelo Kashima, e tava muito frio no estádio. O Márcio Meira, que é o preparador físico, me trouxe a camisa do Fluminense e eu dei a camisa do Kashima pra ele. E aí na foto, eu tirei a foto com a camisa do Fluminense. Vestida, não tinha, mas eu não joguei pelo Fluminense, nunca joguei pelo Fluminense. Joguei pelo América, joguei um jogo, quando eu ainda não tinha nem ido para o Flamengo, na escolinha, e joguei uma vez pelo Master do América, lá nas Laranjeiras, para um jogo beneficente pro Gilson Gênio. E usei a camisa do Madureira no Maracanã, no preliminar. Madureira, meu irmão, também jogou lá, o Nando. Então, são essas camisas só que eu joguei mesmo, tá? Mas jogaria com qualquer uma do Rio de Janeiro, entendeu? Eu cansei de ver jogos de outra. Pô, na época, eu sinceramente, no ano que eu tinha, que era criança, eu tinha tudo pra ser botafoguense. É mesmo? É porque, pô, Botafogo só que ganhava. Era, Botafogo época era um de timaço. Garrincha, Didi, Nilton Santos, Amarildo. Depois veio Jairzinho, veio Paulo César, veio Gerson, aquela turma toda, cara. E só o Botafogo que ganhava no Rio. Então a gente tinha tudo, mas família, Flamengo, meu pai não deixava ninguém. Era liberdade total. Obrigado, senhor Pode Antônio. ser tudo, desde que seja Flamengo. Zico, agora é para fazer uma homenagem. Tudo se representa para nós, né? Essa homenagem é feita no teu aniversário. Pô. E a gente Boa. hoje Parabéns, Zico. Obrigado por tudo que fez no Flamengo e pelo exemplo que você é para a nação rubro-negra. Serflamengo.com.br. Vou Beleza. mostrar pra câmera ali, ó. Claro, lógico, pô. Aí, ó. Aqui tem um conceito aqui o desenho. Aqui é o Zico treinador do meio ali. Aqui o Zico campeão da Liberta. E aqui o Zico um pouquinho mais jovem, mas o nosso grande Zico ali representado em 3 momentos. Aproveitando a oportunidade, né, de estar aqui, de falar para vocês esse livro que está sendo lançado agora, O Efeito Zico. O Efeito Zico. Se vocês quiserem ter, é um livro que foi muito legal, muitos depoimentos de diversas áreas de que eu tive a oportunidade de trabalhar. Todas as livrarias da Travessa, né, está sendo vendido. E também vou lançar agora um junto com a revista Placar, só de fotografias. E aí esse vai ter na loja do Zico.com.br. Que é aquele edição de colecionador, né? Colecionador, exatamente. Esse vai ter o lançamento, inclusive no Museu do Flamengo, só para convidados. Esse não vai ter lançamento ao público, aberto. não, aberto, exatamente. São mil exemplares, né? É para colecionador, né? É para colecionador, exatamente. Ficou muito bonito, muito legal. E trabalho muito bacana do Bruno Neves, junto com o Mauro Betti. E em breve vocês já vão ter um conhecimento melhor aí. Zico, muito obrigado mais uma vez. É uma honra sempre estar batendo esse papo aí, fazer aquele pedido igual você fala lá no seu canal, né? Que eu gosto muito. Só com o like, né? Se inscreva, até lá no canal do Zico também, acompanhe as resenhas. Uma honra pra gente estar aqui falando com você. A homenagem está aí de 70, mas é de 71. E sempre que você pra gente é eterno. Né? De aniversário. E muito obrigado pela atenção que você sempre deu pra gente. Obrigado, eu te agradeço prazer. imensamente. Espero que você Sucesso goste aí. pra vocês. Um abraço, Gilson. Tá? Grande abraço aí pra todos. Saudações rubro-negras.